ultimamente. Então, por conta disso, aproveito também para agradecer e dizer e repetir uma coisa que eu disse logo de manhã e que envolve absolutamente todas as pessoas que fazem parte dessa mesa nesse momento. O quão salutar é ter uma disputa no Instituto pela direção do Instituto de História com duas chapas. Okay? Isso é positivo, tá? Porque permite a vocês que avaliem as propostas, que escolham, a partir dessas propostas, quem deve ser responsável pela condução disso. E neste caso especificamente, uma coincidência feliz, o fato de que as duas chapas possuem, elas são formadas por um candidato a diretor, que é um professor associado, e um candidato a vice-diretor, que é um professor adjunto. Isso é positivo não porque reproduz hierarquias, mas porque mostra como, de alguma maneira, diferentes setores do corpo docente passam a compor ou a se preocupar com as questões que envolvem diretamente o Instituto de História. Então, por isso também aproveito para ressaltar esse aspecto. Essa é uma chapa, a chapa 2, que, ao mesmo tempo, pretende consolidar determinadas conquistas já alcançadas pela atual direção e avançar em muitos dos aspectos que precisam realmente de um olhar mais futuro, né? Como a professora Ana mencionou. Isso se constrói por meio de duas ferramentas fundamentais, né? O diálogo e a negociação. Há uma disposição grande por parte da chapa 2, de que principalmente nas questões que envolvem os servidores técnico-administrativos e os estudantes, a direção esteja completamente aberta a essas duas ferramentas, o diálogo e a negociação. Logo de manhã, enquanto fazíamos o debate aqui, uma estudante fez uma pergunta bastante pertinente e que apontava o que ela chamou de um esvaziamento político da posição dos professores do IH, diante de um cenário ou de um conjunto de questões que ela apresentou naquele determinado momento. Ela ressaltava a posição tímida do corpo docente dos professores diante daquela questão. Como a professora Ana disse, não compete, evidentemente, à chapa fazer um julgamento sobre o passado, mas olhando para uma perspectiva futura, acho que precisamos ir além. A chapa 2 convoca, portanto, de maneira muito integrada, por meio do diálogo e da negociação, que esse debate político que nos compete como instituto, e como o primeiro instituto de história do nosso país, né, posições claras que envolvem não só os professores, mas todo o corpo social desta instituição, que se estendam para um universo muito mais amplo, mostrando de fato o que nós temos a dizer em relação a temas que envolvem questões bastante delicadas. E se eu for diretamente ao cenário que se apresenta nesse momento, não restrito às grandes dificuldades políticas que enfrentaremos e estamos enfrentando a partir de agora, há questões que tocam sensibilidades de outra natureza, como a crise dos refugiados na Europa e no Oriente Médio nesse momento, a reforma trabalhista que recua em vários dos direitos conquistados pelos trabalhadores franceses nesse momento, né? A manutenção da prisão de Guantánamo, por exemplo, e o cerceamento de direitos humanos básicos em relação a grupos específicos da população, né? O fato de que, nesse momento, uma professora estrangeira da Federal de Minas Gerais foi convocada a prestar esclarecimentos a uma juíza no estado de Minas Gerais por conta das suas posições políticas. O risco que isso pode trazer, evidentemente, claro, o lugar de discussão, de reflexão e de aprofundamento de questões ligadas a um conjunto, a vários aspectos que tocam no quão violenta é a sociedade civil brasileira e em como isso atinge diretamente o nosso corpo social, especialmente me referindo aos estudantes. Sendo um pouco mais pragmático, e eu juro que eu vou ser breve, né? Eu quero me dirigir especialmente, nesse caso, aos estudantes. Há
Pretendo, portanto, fazer uma exposição de pouquíssimos pontos rápidos de questões que pertencem ao universo, que não é dessa política geral, mas que afetam diretamente o cotidiano de cada um de vocês. A primeira delas, e a professora Norma anunciou, o professor Fernando Castro como o nosso, se tudo correr dentro do que o processo eleitoral espera e acontece. Que o professor Fernando Castro assuma a coordenação de graduação, que seja dada a oportunidade para que o professor Fernando Castro, que já discute com a direção questões ligadas, por exemplo, ao estágio de docência, como isso possa ser apresentado para vocês, mostrando como esta relação de avanço é um ponto sensível para a Chapa 2. Como é preciso avançar e entender qual é a real dimensão do estágio obrigatório cumprido pelos estudantes e como isso pode melhorar um elemento fundamental, a permanência dos estudantes no curso de História. Além disso, uma iniciativa, a possibilidade de resolver pequenos problemas, porque sim, os pequenos problemas também incomodam, mas a possibilidade de resolver pequenos problemas com ações que são pontuais, ações que já deram certo em outros contextos, e aqui eu me refiro a uma questão social específica, que é o fato de que nós não temos uma perspectiva clara de quando teremos um restaurante universitário no centro da cidade. E como isso atinge diretamente não só os estudantes, mas o corpo social desse instituto como um todo. Talvez as pequenas ações que podem parecer pitorescas no primeiro momento podem dar algum sentido, algum tipo de intervenção para resolver essa questão. Como é parte do nosso programa de gestão, que circulou por meio da comissão eleitoral, há uma proposta para que a gente firme determinados convênios, principalmente com restaurantes e, enfim, pequenos serviços comerciais no entorno do nosso edifício, para que os membros do corpo social dessa universidade tenham um desconto ou algum tipo de benefício em relação a esses estabelecimentos. Somos grandes e, por sermos grandes, podemos utilizar dessa grandeza para melhorar pontualmente questões como essa. Mais do que isso, também, como um elemento possível, a reprodução de uma experiência que já deu muito certo em universidades africanas e do Oriente Médio, que ganhou o singelo nome de geladeira solidária. Trata-se exclusivamente de dispor no corredor do Instituto uma geladeira que ficaria sob a administração, sob o controle do CAMA, em que qualquer membro do corpo social desse instituto poderia colocar ou retirar alimentos a qualquer momento. Pode parecer uma coisa muito prosaica, não é muito frágil, mas é um tipo de política pontual que pode beneficiar não apenas os estudantes que têm dificuldade de fazer a alimentação cotidiana aqui no nosso instituto, como também isso pode favorecer os funcionários terceirizados, que nós sabemos podem não usufruir de descontos ou em restaurantes e coisas dessa natureza. Isso, que em muitos casos pode ser chamado de paliativo, se combina ao compromisso da Chapa 2 em cobrar de instâncias superiores dessa universidade resoluções mais profundas para a questão da permanência do corpo discente no curso. Terminando, eu juro, também como uma proposta, criar como um curso de extensão atrelado à direção do Instituto de História, um curso que oferecerá a cada um de vocês o ensino de Libras, por uma questão muito clara, além da óbvia inclusão que isso proporciona, o fato de que isso os qualifica do ponto de vista profissional depois de formados.
Mais do que isso, a possibilidade de uma formação em ensino de Libras oferece também a cada um de vocês um compromisso de que este instituto forma não apenas historiadores competentes no ofício, mas também indivíduos sensíveis a determinadas questões que atingem diretamente a nossa sociedade civil. E por último, atendendo a algo que é visível, que uma simples caminhada na porta do Câmara nesse momento chama a atenção a presença de um grande quadro branco que menciona questões ligadas à saúde mental ou a problemas que afetam os nossos estudantes, o fato de que nós podemos propor a criação de uma espécie de semana da saúde mental, alguma coisa assim, que na verdade será a expressão de um convênio com o Instituto de Psicologia para que profissionais relacionados ao tema venham promover debates, discussões e oficinas sobre questões que afetam diretamente os nossos estudantes. Eu me refiro à ansiedade, depressão e todos esses problemas atrelados a essa condição. Em Minas Gerais, é isso. Fico muito feliz hoje de manhã que o CAMA tenha dado a cada uma das chapas uma carta de sugestões de um programa de questões, e é com muita alegria que podemos constatar que, principalmente no tocante à política acadêmica, todos os pontos da carta são representados no nosso programa de gestão. Bom, é isso e obrigado a todos. Obrigada, professor Murilo, obrigada aos candidatos da chapa 1 e da chapa 2. Eu agora vou oferecer o microfone ao público, mas eu tenho que controlar, para começar, tenho que controlar inscrições. Então, eu vou aceitar agora 5 inscrições. Para quem quer. Eu preciso dos nomes para eu poder fazer uma ordem. Você, Bernardo. Eu vou pedir, Gabriela, vou pedir encarecidamente que sejam objetivos. Daniel. Manuela. Tayara. Desculpe. Tayara. Tá bom, pronto. Eu vou abrir inscrição outra vez, gente. Eu tenho que fazer dessa maneira, senão não vai dar. E vou pedir mesmo, eu vou pedir aos candidatos, por favor, eu vou pedir mesmo aos nossos participantes que procurem ser objetivos. Eu gostaria que o maior número de pessoas falassem. E também vou pedir a mesma coisa para os candidatos. Os candidatos estão um pouco revoltados. Não, desculpa, a gente está com calor. E aí, Tá bom. a ver a foto, esses ventiladores são muito barulhentos. Não, deixa eu ver. Não. Desculpa, Manuela. É que eu acho que tem muita gente engarralada. Vamos lá, começa pelo Bernardo. Professora Luísa vai ajudar aí com o microfone. Meu nome é Bernardo, sou aluno de graduação. E para ser objetivo, já que você pediu, a chapa 2 apresentou desde o início, isso é sabido por todos, o nome do diretor, do vice-diretor e também do coordenador de graduação. Eu acho que isso é muito importante para a gente saber como vai ser a política da direção aqui em diante. E eu queria perguntar à chapa 1, até por uma forma de confiança do que a gente vai votar, quem será o coordenador de vocês? O nome do professor ou professora? Eu acho isso fundamental aqui. Como é que vai votar junto assim? Desculpa, gente, eu estava falando com o Lucas e eu não escutei. Vamos juntar. Então, Gabriela. Boa noite. Eu sou a Gabriela, estou na licenciatura em História e no mestrado em Educação.
Aí, Gabriela. Eu definitivamente. Militantes também ocupam espaços de disputa intelectual. Isso é muito importante. Eu queria dizer que eu realmente não me aguento. Mas eu vim aqui, na verdade, hoje por um motivo que me preocupou muito. O coletivo de mulheres do IH não se sentiu à vontade que nenhuma das meninas que ainda estão na graduação viesse fazer essa pergunta. É óbvio, é público, é polêmico e as meninas da história, as mulheres da história, obviamente, querem escutar do professor Zília acerca da polêmica que rolou durante a plenária da graduação da UFERJ durante a greve do ano, a última greve que nós tivemos, sobre a declaração que o senhor fez e que repercutiu em vários espaços e que foi considerada, e acredito que você já tenha compreendido isso, como bastante machista. Nesse sentido, eu acho que é importante frisar, e por isso eu estou justificando a minha fala em nome do coletivo de mulheres, de que o fato dessas mulheres não terem tido coragem de vir aqui para expor uma dúvida que corre pelos corredores e que foi alvo de disputas intensas em congregações consecutivas, em que nós escrevemos nota, publicamos notas que foram assinadas e repercutiram o ambiente acadêmico de uma maneira tão efusiva, como é que a gente gostaria de saber como é que esse silêncio repercute da parte do senhor? E aí algumas questões muito específicas que o coletivo de mulheres pediu que eu perguntasse, que é a posição das duas chapas em relação a mulheres grávidas, que são estudantes, aos casos de assédio, que são costumeiros dentro da universidade, e como que as duas chapas pretendem lidar com os casos de assédio que são comuns entre os professores e mulheres e que é notório, todos nós aqui presenciamos e vivenciamos gracinha, interrupções irônicas, silenciamentos e todas essas questões que ocorrem cotidianamente no espaço universitário. Foi mal. Como é que as duas chapas pretendem lidar com isso, no sentido de que a gente tem agregado ao papel de uma congregação, e lembrando que a direção não dirige sozinha, dirige como uma congregação, lembrando que essa congregação tem um papel político, sobretudo, não só burocrático, no sentido amplo do que nós compreendemos como político, e o coletivo de mulheres do IH quer saber como é que esse espaço vai legitimar a política que a gente pensa que é necessária para as nossas mulheres. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Daniel, eu ingressei em 2008, então estou falando, aproveitando a deixa de fazer menção da experiência pessoal, nesse sentido de que eu estou vendo que eu sou da velha guarda. Assim, a minha pergunta tem a ver com isso. Eu ingressei na graduação mediante um outro esquema de vestibular, e eu percebo que, posteriormente, ingressei na pós, mesmo tive os meus desafios, assim como, digamos, a minha geração, mas eu percebo que mudou muito até em função, talvez, de novas formas de ingresso no vestibular. Novos debates entraram em pauta no corpo da graduação. Então, a minha pergunta tem a ver com essa permanência do aluno no estudo, de fato. Aproveitando a deixa do bem comum, bem comum tem a ver com hierarquia e caridade também, mas porque eu acho que é interessante pensar essa permanência não só no sentido da permanência física dos alunos, mas a permanência mesmo do aluno inserido em debates, e aí aproveitando a deixa do sentido público das coisas que são debatidas aqui. Então, novos debates trazidos por alunos que até em função de novas formas de ingresso têm uma identidade estudantil que é diferente, por exemplo, das identidades mais preponderantes da minha geração. Como as chapas propõe uma interação que possa contemplar o debate acadêmico e, ao mesmo tempo, assim, a interação efetiva com as esperanças e questionamentos próprios da graduação. Como é que é raça? Como é que